Jesus é esse que mexe com a gente, que faz a gente balançar. É tão de repente, você logo sente seu corpo todo em chama. Com as mãos nas alturas, eu pulo pra lá e pra cá. E dou um sorriso, cantando certinho, não posso parar de cantar. Eu canto pra um lado, eu canto pro outro, é esse meu Jesus Jeová. É meu Jesus Jeová, oh, é meu Jesus Jeová, oh, é meu Jesus Jeová, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus Jeová. É meu Jesus Jeová, oh, é meu Jesus Jeová, oh, é meu Jesus Jeová, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus Jeová. Que Jesus é esse que mexe com a gente, que faz a gente balançar. É tão de repente, você logo sente seu corpo todo em chama. Com as mãos nas alturas, eu pulo pra lá e pra cá. E dou um sorriso, cantando certinho, não posso parar de cantar. Eu canto pra um lado, eu canto pro outro, é esse meu Jesus Jeová. É meu Jesus Jeová, oh, é meu Jesus Jeová, oh, é meu Jesus Jeová, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus Jeová. Aleluia, boa noite a todos, que a paz seja com todos em nome de Jesus. Quero saudar a todos aqueles que estão nessa noite na live conosco. Boa noite, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, toda a família. Quero saudar aqui, em nome de Jesus, a vida da Marina Moreira, o João Amaro, a Marina, Deus abençoe a Marina, o Maurício, Deus abençoe o Maurício Amaro, o João Amaro também, a Marina Lemos, toda a sua família, irmã Marina, Deus te abençoe poderosamente nessa noite. Gostaria de saudar aqui também o Gervásio Luiz, Deus abençoe, Gervásio, sua vida, a vida da Elaine Luiz também, o Igor, a Isadora, a Isabelle, toda a sua família, Gervásio, Deus abençoe sua vida. Temos aqui também o Marco Eusébio, Deus abençoe Marcos, a sua família, Deus abençoe a Ana Paula, a Ana Rosa também, Deus abençoe, o Pedro Miguel, seu Aparecido Eusébio, Deus abençoe seu Aparecido, a Dona Maria Rosa Antunes também Eusébio, o Aparecido Eusébio Filho, a Simone Santos Eusébio, a Maria Eduarda, o Creberton, a vida da Cristiane Eusébio também, toda a família Eusébio, quero saudar vocês essa noite, que tem nos acompanhado, nos abençoado aí poderosamente, amém? A Fabiana Cristina Delfino, Deus abençoe nessa noite, o Claudinei, a família aí, Daniel Maia, Deus abençoe Daniel, José Neres, Deus abençoe André Luiz Gomes, Deus abençoe você que está entrando nessa noite na live, a vida do Emerson Caetano, Deus abençoe Emerson, a sua vida, o Ibis, Deus abençoe a Vânia, a Isis, a Yasmin, o Creiton, toda a família aí, Caetano. Deus abençoe a minha tia Armelinda, Deus abençoe a Fernanda, a Juliana, o Pedro Fonseca. A paz de Jesus a todos nessa noite que estão aí ligadinho conosco. Deus abençoe Renato, a Jusley, aí. Deus abençoe poderosamente vocês de Canitar, Sebastião Cício Delfino, a Lia. Temos aqui o caderno de oração com muitas famílias também. A Juliana, o Evandro Nogueira, Deus abençoe vocês. Deus abençoe Danilo Rosa, toda a sua família. Deus abençoe seu Cícero Vespa, toda a família também. Deus abençoe você que está entrando na live nessa noite. Gostaria de louvar a Deus. Um cântico nessa noite, para que você venha se preparar. Nós vamos trazer um estudo da palavra sobre as escrituras sagradas nessa noite, amém? Deus abençoe Dona Creuza, seu Antenor de Canitar, o Rio do Ferreira, a vida do Amarildo, a família lá em Manduri, todos vocês aí, Deus abençoe. Dona Creuza, no nome de Jesus. Eu sou um barco que navega sobre o mar, e o
meu Jesus é o capitão. Vamos dizer assim: eu sou um barco que navega sobre o mar, e o meu Jesus é o capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado dizem que é lavado seus pobres corações. E os marinheiros que navegam ao seu lado dizem que é lavado seus pobres corações. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, cobertas de cristal. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, cobertas de cristal. Apodera-te, apodera-te, apodera-te de todo o meu ser. Apodera-te, apodera-te, apodera-te de todo o meu ser. Então levanta, levanta e resplandece, porque já vem a sua luz. Levanta e resplandece, porque já vem a sua luz. E a glória do Senhor está caindo sobre ti, e a glória do Senhor está caindo em mim. E a glória do Senhor está caindo sobre ti, e a glória do Senhor está caindo em mim. Eu sou um barco que navega sobre o mar, e o meu Jesus é o capitão. Eu sou um barco que navega sobre o mar, e o meu Jesus é o capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado dizem que é lavado seus pobres corações. E os marinheiros que navegam ao seu lado dizem que é lavado seus pobres corações. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, cobertas de cristais. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, cobertas de cristais. Apodera-te, apodera-te, apodera-te de todo o meu ser. Apodera-te, apodera-te, apodera-te de todo o meu ser. Levanta e resplandece, porque já vem a sua luz. Levanta, levanta e resplandece, porque já vem a sua luz. E a glória do Senhor está caindo sobre ti, e a glória do Senhor está caindo em mim. E a glória do Senhor está caindo sobre mim, e a glória do Senhor está caindo em mim. Profetiza na sua casa aí. E a glória do Senhor está caindo sobre ti, e a glória do Senhor está caindo. Diga comigo nesta noite: e a glória do Senhor está caindo sobre mim, e a glória do Senhor está caindo em mim. Amém? Que a glória de Deus venha cair sobre a sua vida, sobre a sua família nessa noite. Amém? Seja bem-vindo na nossa live. Amém? No canal no Facebook, Joelso Fonseca. Eu gostaria de saudar a todos que estão entrando ainda aí na live nessa noite. Temos bastante amigos aí. O Adriano Reis e família. Deus abençoe o Gervásio Luiz, a Elaine Luiz,
o Marcos Eusébio, a Ana Eusébio, Deus abençoe, casal muito abençoado aí, Renato César Delfino, o Alexandre, a Lisa, Deus abençoe vocês, Emerson Caetano, toda a família, todos que estão entrando na live nessa noite, a nossa irmã Creuza, Deus te abençoe, irmã Creuza, pelo compartilhamento, a senhora, o seu Antenor, toda a família aí, Deus abençoe vocês. Roberval Delfino, Deus abençoe, Roberval, sua vida, sua família, Vânia, os filhos aí, o Padilha Dinei, Deus abençoe, o Denilson lá de Pau Sul, Sidneide, Alves Guimarães, o Cauã, Deus abençoe vocês aí no nome de Jesus. Amém? Temos aqui o Sandro. Ô Sandro, Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus, um amigo aí do trabalho, a dona Creuza. Temos muitas pessoas entrando na nossa live nessa noite. E o tema dessa sexta-feira é sobre o estudo da Bíblia, amém? Nós iniciamos as sextas-feiras, esse mês de abril. Na semana passada nós começamos a falar sobre a história da Bíblia, como que a Bíblia foi formada, o tempo que foi para escrever a Bíblia, o material que foi usado, né, na época para escrever a Bíblia. Então nós temos aqui esse grupo, no qual eu chamo de grupo discipulado bíblico, amém? A Bíblia é um livro escrito, né, por 40 escritores, eu já disse na semana passada, num período de 1500 anos. Então, o Espírito Santo usou 40 escritores, diferentes línguas, culturas, na qual o Espírito Santo instruiu a cada um para escrever, então, os 66 livros. A Bíblia, então, ela tem 39 livros do Velho Testamento e tem 27 do Novo Testamento, amém? Testamento significa um acordo, significa algo muito forte para as nossas vidas nessa noite. Eu gostaria desde já de ler um texto para abertura nessa noite, para que nós possamos dar continuidade, então, do estudo da sexta-feira passada. Nós vamos hoje, pelo segundo dia, falar um pouco sobre a história da Bíblia, né? Nós vamos recapitular e dar continuidade. Você que nos conhece aí pelo canal Joelson Fonseca, pelo Facebook, nós temos um material em PDF, um material escrito para que você venha estudar, você e sua família, o que cada livro da Bíblia, porque foi escrito, nós temos o significado do nome de cada livro da Bíblia, a história que fala resumidamente de cada livro da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo. Eu gostaria que você me adicionasse aí na sua rede de contato, me chamasse no Messenger, né, WhatsApp, você pode entrar em contato conosco, eu irei passar o meu número para vocês. Eu gostaria de estar enviando esse material que nós temos aqui, apenas de 10 páginas, tá? É um material que vai falar sobre o resumo dos livros da Bíblia, amém? Você que tem curiosidade de saber o significado dos nomes dos livros, né, e sobre as histórias, eu tenho aqui um material para compartilhar com você. Eu vou estar falando nessa noite, iniciando então esse material, já falando um pouco sobre o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, todo o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros que Moisés escreveu, e Deuteronômio. Então existe um significado da palavra de Deus, cada tema, né, cada nome, ele tem um significado. Cada livro trouxe-nos uma história, o que aconteceu no passado, né, as profecias. Então Deus tem revelado a cada dia para nós, para todos, a sua palavra. Então a Bíblia diz em São João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, somente a verdade. O que é a verdade? Pilatos disse para Jesus um dia, e nós dizemos para vocês essa noite, São João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até Deus se não passar por Jesus. Então, é a palavra de Deus que nos traz à tona essa verdade verdadeira que é Cristo Jesus em nossa vida, amém? Então, eu gostaria de saudar aqui nossa irmã Edna, Deus abençoe. Deus abençoe nossa irmã Edna Leme, toda a família aí da dona Edna, os netos, os filhos, a Bruna, a Laiane, o Eudes Mioto, toda a família aí da dona Edna, Deus abençoe vocês. Leonardo Gabriel, toda a sua família, Deus abençoe Leonardo, todos que estão entrando na live nessa noite aí nos assistindo, saúdo vocês com a paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria de trazer para vocês então sobre o Evangelho do Senhor Jesus, esse Evangelho da Graça. Você que tem a sua Bíblia, vamos ler em São João, o Novo Testamento, o versículo 9,
nos diz assim: Jesus e um cego. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. Ele é cego porque o poder de Deus se mostra nele. Então precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama e com a saliva passou nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntaram: Não é esse homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele disse: Sou eu mesmo. Como que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Amém? É uma palavra para você meditar nesta noite. É uma palavra aí chave para que nós venhamos dar continuidade nesse estudo, né? Deus abençoe meu pai Joel, a minha mãe Dinéia lá de Canitar, todos os meus familiares aí. Deus seja louvado, vocês. Deus abençoe toda a minha família em Canitar. Esse livro São João, capítulo 9, nos conta a história de Jesus encontrando com um cego pelo caminho. Jesus viu aquele moço que estava cego no caminho. E então, as pessoas, os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, por que esse moço nasceu assim, dessa forma, cego? Foi por causa do pecado dele ou pelos pecados dos pais dele? Jesus, então, respondendo para os discípulos a pergunta, Jesus disse: não, ele nasceu cego assim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados do pai, mas para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. É algo assim, nessa noite, para entendermos, trazendo para os dias de hoje, estudar as Escrituras Sagradas, como nós dissemos no início: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é algo puro, é algo divino que somente Deus nos pode revelar. Amém? Homem algum pode revelar a verdade. A verdade, ela está nas Escrituras Sagradas, ela está na Bíblia. A verdade, ela pode ser revelada para mim, para você, amém? Nós não sabemos todas as coisas, mas o Espírito Santo, na qual dirige a cada um de nós nessa noite, para nós entendermos um pouco da palavra de Deus. É momento, é tempo hoje de todos nós entendermos o que significa as Escrituras Sagradas. Amém? Um estudo bíblico da palavra, ensinar para você sobre o Velho Testamento, as leituras do Velho Testamento, os livros, os significados do Velho Testamento e o significado do Novo Testamento, é algo assim muito forte, algo de grande e extrema importância, que você precisa se dedicar, amém? Então eu faço questão de compartilhar aqui esse material que nós temos em PDF sobre o resumo, né? Um pouquinho do resumo de cada livro da Bíblia. Os 39 livros do Velho Testamento e os 27 livros do Novo Testamento, somando então 66 livros. Eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre o Velho Testamento, que significou, então, para nós, algo que iniciou, né, todo o início. Nós vemos, então, no livro de Gênesis, que significa começo ou origem. Esse livro ele mostra tudo o que era no princípio. Nesse livro de Gênesis, nós vemos que as Escrituras Sagradas, escritas por Moisés, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos por Moisés. E a palavra Gênesis, ela significa o começo, significa a origem. Então nós temos na Bíblia, como eu disse semana passada, 40 escritores, né, sendo inspirados pelo Espírito de Deus, a Escritura Sagrada podendo ser chamada de Bíblia, Sagrada Escritura ou Escritura Sagrada, Palavra do Senhor,
né? Lei do Senhor, espada, a Bíblia pode ser chamada de espada, e nela existem então esses livros. Como eu disse semana passada, você tem aqui uma apresentação, você tem um índice dos livros, das páginas, dos capítulos, e todo o primeiro número grande a gente tem o costume de chamar capítulo, né? É chamado então de capítulo, e os números menores são chamados de versículo. Cada livro tem a sua particularidade, ou seja, cada escritor, os 5 primeiros livros que nós estamos vendo aqui, foram escritos por Moisés. Então, nós estamos no tempo, no ano de 2021 aqui, na nossa época, né? Mas lá em Israel, eles vivem desde o princípio de Adão e Eva. Lá eles estão em torno do ano de 5.785, né? Então quase 6.000 anos. O calendário judaico é um calendário um pouco diferente do calendário que nós vivemos hoje, o calendário gregoriano, um calendário romano. Então, o calendário lá em Israel é um calendário lunar, né? Por causa do tempo. O dia para eles lá iniciam às 6 da tarde, né? E finda às 6 da tarde, inicia-se 6 da manhã. Aqui para nós, o início é após a meia-noite, né? É um novo dia, é um dia seguinte. Então, nós vivemos aqui num tempo de 24 horas, é um calendário um pouco diferente. Lá em Israel é comemorado as festividades, as festas judaicas da época da lei, da palavra de Moisés. Até hoje eles comemoram ainda. Então nós vemos aqui o primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, significa começo, origem. Ele mostra que tudo era no princípio, né? Esse livro, então, Moisés, ele traz uma narrativa sobre a criação do mundo, contando tudo que existe desde o seu começo, como as origens dos seres humanos. Moisés também fala em Gênesis sobre o pecado, sobre a queda do homem, o sofrimento. Conta também como Deus do começo apareceu, como formou as pessoas, né? Adão, depois a Eva. Cita a relação então de Deus e o homem. E fala também da promessa que Deus havia feito para Abraão, né? Na época ele chamava Abrão, e Deus então trouxe o nome dele em plural, né? Abraão, porque ele seria pai de grandes nações. Ou seja, nós hoje somos descendentes de Abraão. Então Deus fez uma promessa, um pacto, uma aliança com aquele povo na época e com o próprio Abraão. Então nós somos descendentes de Abraão. Deus falou para ele sair da terra onde ele estava, porque Deus iria mostrar para ele uma terra que manasse leite e mel, e que faria da sua descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar. Você imaginou? Então, a descendência de Abraão, ela espalha-se para o mundo inteiro. Então nós somos a descendência de Abraão. E o livro de Gênesis destaca esse relacionamento de Deus e o homem. Ou seja, Deus colocou Adão na terra, no jardim do Éden, depois colocou a Eva, e assim eles coabitaram, né? Tiveram filhos, nós sabemos, tiveram vários filhos, e Deus colocou os animais, colocou Adão para liderar, né? Para dar nomes aos animais, para cultivar, para cuidar da terra. Mas nós sabemos que através do pecado que Adão cometeu, né, a Eva, desobedecendo por comer a árvore do fruto da árvore da vida, então eles foram expulsos do paraíso. Nós sabemos que a descendência de Adão tornou-se pecaminosa. E nós sabemos que Deus, então, teve que enviar o seu Filho amado Jesus Cristo para que ele salvasse a humanidade de todo esse pecado e de todo esse erro que o homem cometeu lá no passado. No livro de Gênesis, nós entendemos um pouco o significado, significa saída. Então, Gênesis, a criação de todas as coisas, os seres, os animais, do firmamento, das estrelas, do homem, a relação de Deus com o homem, né? Depois teve a queda do homem, o sofrimento. Aí Deus então usou Abraão para ser o pai da fé, para que fosse o pai das nações, né? E assim nós viemos da descendência então de Abraão, né? Descendência de Abraão, ou seja, descendente de Adão. E o livro de Êxodo conta-nos uma história que aconteceu muito importante da história do povo de Israel. Então toda essa criação que Deus fez, né, ali
quando Deus trouxe um dilúvio sobre a terra, Deus usou um homem chamado Noé para que construísse uma arca, e pela desobediência do povo, na época que estava acontecendo, Deus usou Noé para que construísse uma arca. Ele e a sua família entrou dentro dessa arca, ou seja, o total de 8 pessoas da família de Noé, entraram um casal de animal, cada um dentro da arca, e por 40 dias e 40 noites veio uma grande chuva, um grande dilúvio sobre a terra, e matou toda aquela humanidade, aquela nação pecaminosa. E depois de um ano, a arca, então, a água se abaixando sobre a face da terra, Noé pôde, então, coabitar novamente com a sua família em terra seca, e aí começou-se a descendência novamente do homem, até chegar em Abraão, que nós estamos falando. E após a descendência de Abraão crescer tanto, crescer muito, nós sabemos que ela tornou-se escravo do Egito naquela época. Tornando-se o povo de Deus escravo na época, eles ficaram escravos por 430 anos. E nós sabemos então a história que o povo ficou ali trabalhando no Egito, construindo todos os monumentos ao pedido do rei do Egito, e o povo começou a sofrer. O povo esqueceu então de Deus. Assim como Adão pecou e fugiu da presença de Deus, aquela semelhança que nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus fala, façamos o homem à nossa semelhança. O homem então perdeu a santidade após ele cometer o pecado no jardim do Éden, porque Satanás, quando ele foi expulso do céu, ele foi lançado sobre essa terra. E nós sabemos que ele, em forma de uma serpente, ele enganou a Eva, pedindo para que ela comesse do fruto proibido, que Deus havia proibido. Então ela comeu do fruto, deu para seu esposo Adão, e eles pecaram. E então Deus expulsou eles daquele lugar. Então nós entendemos que a nação depois foi crescendo, né? Através de Noé, sendo salvo pelo dilúvio, pela arca, daquela chuva, né? Daquela grande tempestade por 40 dias e 40 noites. Depois Deus usou Abraão e a descendência foi aumentando, crescendo até eles estarem então no Egito. E sendo escravos no Egito, eles esqueceram de Deus. Eles esqueceram da palavra de Deus, e nós vemos que o povo de Deus, os hebreus, ficaram subjugados, ficaram sendo mandados a trabalho do rei do Egito para fabricarem, né, as muralhas, monumentos, né, pirâmides e tantas coisas que aconteceram. O povo no Egito foi escravizado para trabalhar, para amassar barro e trabalhar na construção para Faraó, para o Egito, que era naquela época para todos um grande Deus. E nós sabemos então que Deus usou uma pessoa chamada Moisés, né? E esse livro Êxodo nos retrata isso, significa saída, partida. Por quê? Porque um dia Deus usou esse homem chamado Moisés, porque Deus ouviu a oração do povo de Israel um dia. Eles estavam cansados de ser escravos, já tinham passado várias gerações naquele lugar, por 430 anos, até que Deus ouviu a oração de todos, e Deus permitiu que nascesse um menino, na qual também teve o mesmo significado e a mesma semelhança, o que Jesus sofreu a perseguição quando estava ali em domínio ali, dos romanos. O Herodes queria matar Jesus, né, quando havia nascido. Da mesma forma, Moisés também. O faraó na época, ele deu uma ordem para matar todas as crianças abaixo de 3 anos. E era para matar principalmente os meninos. E as parteiras faziam diferente. Deixavam os meninos vivos e matavam as meninas. Então foi se aumentando a geração, os hebreus, e Faraó ficou com medo e começou a escravizar cada vez mais eles. E uma das crianças, na qual nasceu com o propósito de libertar esse povo da escravidão, desde a época, vamos dizer assim, de Abraão até chegar aqui no Egito, Jacó, né? Nós sabemos que esse povo, ele foi liberto através de Moisés, mas tiveram um grande sofrimento. Eles tiveram que trabalhar 430 anos, e esse livro de Êxodo diz que Moisés, então, tornou-se o libertador. Assim como Jesus hoje, ele é o nosso libertador, o nosso salvador. Moisés, falando aqui nesse livro de Êxodo, ele foi o libertador daquela época. Então, para cada período, para cada livro da Bíblia, entende-se que existe um libertador,
que existe as pessoas a qual Deus escolheu para anunciar a palavra de Deus. Nós vemos homens da Bíblia chamados profetas, evangelistas, sacerdotes que cuidavam do templo na época. Então Deus usava as pessoas assim como usa hoje. Cada um na sua posição, cada um no seu dom, cada um na sua capacidade intelectual. O Espírito Santo, ele usou então 40 escritores para escrever a Bíblia, as Escrituras Sagradas, com então um propósito. Nós vemos então o livro de Êxodo, todo, né, o relacionamento que Deus teve com o homem. No livro de Êxodo, foi o que? A libertação do povo de Israel daquela escravidão no Egito. Depois a gente vai ver que após então Moisés libertar o povo do Egito, aí vocês sabem, né, que Deus enviou 10 pragas no Egito através de Moisés, até que Faraó libertou esse povo então de Deus. E aí o povo sendo livre caminhou para Canaã, Moisés até uma certa altura, depois Deus usou Josué para dar continuidade. Moisés precisou atravessar o Mar Vermelho, Josué também teve que atravessar o mar, derrubar muralhas, enfrentar gigantes, a terra estava prometida. Mas o povo de Deus, a Bíblia sempre nos diz, que teve que lutar para tomar a terra. Então as coisas não é fácil. Nós temos então entender que a própria Bíblia diz, né, que houve uma batalha, houve um livramento do passado para o povo de Israel. O livro de Levítico, após o povo de Deus ser liberto da escravidão e Moisés arrancar ali mais de 2 milhões de hebreus do Egito como escravos, então, depois que eles vieram para a terra de Canaã, a terra da promessa, Deus então usou o sistema chamado Levítico, significa pertencente a levitas. Então Deus deu as ordenanças, como eu já falei, as leis, né, naquela época, 613 leis para o povo. Moisés, a pedido do seu sogro Jetro, na época, sacerdote, falou para Moisés colocar líderes. Moisés é um grande exemplo, até mesmo na faculdade, eu lembro na época de administração, o professor falou que Moisés era um grande exemplo de líder, porque ele soube administrar, colocando lideranças para cuidar daquele povo, mais de 2 milhões de pessoas, hebreus naquele deserto. Você imagina, cada um querendo falar ao mesmo tempo com Moisés. Moisés não estava aguentando aquela pressão, e o seu sogro Jetro deu o conselho para ele: cria aí líderes a cada 100 pessoas, um líder a cada 50, a cada grupo, né? Então nós sabemos que todo aquele povo que saiu do Egito, ele separou, através desse livro Levítico, ele numerou o povo também, fez o recenseamento aí, né? Fez a contagem do povo, ele dividiu em 12 tribos aquele povo, né? Então nós sabemos que o livro de Levítico tem esse nome porque a tribo de Levi, né, por ser a tribo de sacerdotes, cuidava naquela época. Então, quando saíram do Egito, Moisés teve que ter uma boa administração daquele povo no deserto, e Moisés colocou então lideranças, colocou um grupo chamado da tribo de Levi, são 12 tribos. Levi cuidava então do sacerdócio, cuidava do tabernáculo, cuidava ali das ofertas, cuidava da adoração para Deus. Eles carregavam a Arca da Aliança, da qual Deus instituiu no livro de Êxodo. Você vai ver isso, né? Deus institui então o tabernáculo, representando a semelhança da figura que existe no céu, a adoração dos anjos a Deus. Então Deus trouxe esse exemplo da adoração no céu para a terra, né? Em forma então do tabernáculo. Se você estudar o livro de Êxodo, você vê que Deus usou pessoas para abençoar, para contribuir, para ajudar ali, para costurar, para construir os tabernáculos da forma que Deus tinha mandado Moisés construir. Então Deus usou a tribo de Merari, tribo de tribo de Levi, coatitas, algumas tribos ali dentro da tribo de Levi mesmo, várias pessoas com um fundamento, com uma função de uns carregarem então os varais do tabernáculo, outras pessoas carregavam a Arca da Aliança, outras pessoas carregavam o linho, né, todas as cortinas, e outras pessoas cuidavam ali do sacerdote. Então esse livro Levítico, ele fala, Levi era o nome de uma das 12 tribos de Jacó, que é os filhos de Israel, né? O nome apropriado, visto que os sacerdotes israelitas eram levitas, e o livro fala sobre o ministério de sacerdote. Então tudo que você quiser saber sobre sacerdote,
né? Como que é hoje um sacerdote numa uma congregação religiosa, na verdade no passado, esse livro de Levítico vai te contar certinho como que era o sacrifício, qual que era a função do sacerdote. Então, se pessoas têm curiosidade de entender um pouco mais sobre o sacerdote, é no livro de Levítico que nós vamos ver sobre a história de Moisés, sobre a saída do Egito, né? Sobre a libertação do povo. É o livro de Êxodo, significa saída, ou seja, Êxodo significa passagem. Eles saíram escravos, Moisés retirou eles. Então você vai estudar tudo isso sobre a libertação do povo hebreu do Egito naquela época, Moisés, no livro de Êxodo. Sobre o sacerdote, então, sobre o ministério de levitas, que cuidava da adoração da casa de Deus, e hoje nós vemos aquelas pessoas que ficam à frente, ministrando os louvores, a adoração na casa de Deus, os sacerdotes, pastores, os padres, é dentro desse livro aqui, Levítico. Você vai estudar, você vai ver que o sacerdócio, né, que Deus dá, então, as leis para que os levitas ensinassem aquelas pessoas que eram escravos e passaram a se tornar livres, né? Então, no livro de Levítico é ensinado para todas aquelas pessoas que deixaram de ser escravas e passaram a ser livres e servindo a Deus, significou para eles então um aprendizagem, ou seja, um momento que Deus ensinou a palavra para eles. Então iniciou então as leis dentro desse livro Levítico. Então, especialmente as leis e respeito das reuniões de adoração, dos sacrifícios que o povo devia oferecer a Deus naquela época, né? E os deveres do sacerdote, você consegue enxergar e ler, entender um pouco melhor nesse livro Levítico. No livro de Números, que é o quarto livro do Velho Testamento, vai falar sobre o censo. Nós estávamos falando para vocês, os levitas, os líderes foram escolhidos para fazer o censo. Aquele povo, mais de 2 milhões de pessoas que saiu do Egito com Moisés, ele precisava ser contado. Como que eu vou saber essa quantidade exata que saiu do Egito? Então, nesse livro de Êxodo, Moisés escreveu o censo. Ele registrou as pessoas, ele registrou as tribos, que eu estou falando para vocês, as 12 tribos. Moisés, então, escreveu no livro de Números. Ele especificou, então, após a saída do Egito, ele fez a contagem desse povo, e a primeira foi quando os israelitas saíram do Egito, e a outra feita 40 anos mais tarde. Ou seja, eles ficaram 40 anos no deserto. Lembra que eu já disse em outra oportunidade? E depois de 40 anos, eles estavam próximos de chegar a Canaã, que já foi com Josué, foi feita uma nova contagem também, antes de entrar na terra de Canaã, a terra na qual Deus tinha prometido para que Moisés falasse para eles, vocês vão sair daqui do Egito e vocês vão para a terra que mana leite e mel, que é a chamada Canaã. Então, você vê aí desde Gênesis, Êxodo, Levítico, agora falando um pouquinho sobre o livro de Números, você vê então o que significa o livro de Números no Velho Testamento. Você pode falar então para uma pessoa, o livro de Números significa o livro na qual foi contado as pessoas, né, as crianças, as mulheres, os homens. Você vê na Bíblia, por exemplo, na multiplicação de pães de Jesus, é falado na Bíblia muito sobre o homem, mas ao sentido, quando fala homem, também é mulher. Mas especificamente nessa multiplicação de pães em São João capítulo 6, quando Jesus multiplicou o pão para as pessoas, para a multidão, fala ali que tinha quase cerca de 5.000 homens. Então não estava sendo contado mulheres nem crianças. Ou seja, os historiadores falam que tinha mais ou menos quase 25.000 pessoas naquela multiplicação de pão. E o que tinha lá? Domingo nós vamos estar falando sobre isso. Tinha um menino apenas com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus, vocês sabem, fez uma multiplicação para todos, até sobrou. Então, a contagem na época foi necessária. O povo saiu do Egito, Moisés então fez uma contagem, né, uma primeira contagem quando eles saíram do Egito, depois, antes de entrar na Canaã. Então vemos no livro de Números que os israelitas vagaram pelo deserto durante quanto tempo? O povo então saiu do Egito, quanto tempo eles ficaram? Nós falamos então ali no deserto, 40. Amém? Se você quiser colocar uma pergunta aí para nós, no Messenger depois, fique à vontade, amém? Para você fazer alguma pergunta aí sobre o livro de Gênesis, alguma coisa que você quer saber, mais detalhes. Para a gente falar do livro de Gênesis completo, teria que ser um maior tempo, né? São quase 50 capítulos do livro de Gênesis.
Depois tem ali o livro de Números, né? Nós temos aqui o livro de Gênesis, olha para vocês verem. Se a gente fosse estudar ele completo, a gente vai ter em torno de 50 capítulos. O livro de Êxodo, se nós fôssemos estudar completamente ele, nós teríamos então 32, 33, só para vocês verem a quantidade. 40 capítulos do livro de Êxodo. Então, cada livro tem a quantidade de capítulos. Então, existe muita história, muita, talvez, curiosidade sua, que você muitas vezes lê, né, do Velho Testamento, ou você que gosta de ler mais o Novo Testamento. Então, existem umas particularidades e nós podemos ajudar a todos aí que se interessar, quiser entrar no nosso grupo WhatsApp. Nós temos um grupo aí discipulado, vamos estar agora postando, igual eu disse para vocês, materiais, né, em PDF, para todos aí, compartilhando esse material. Se você quiser fazer parte, faça contato conosco aí, pelo Messenger, pelo Facebook, manda uma mensagem. E aí, se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma dúvida aí, alguma pergunta, e queira fazer, não ao vivo, não tem jeito, né? Mas assim, fazendo uma pergunta, ou no Messenger, ou pelo celular aí, entre em contato com a gente consegue esclarecer melhor alguma dúvida aí, com a direção do Espírito Santo de Deus, amém? Então, o livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, né? Um livro de sacerdócio, e nós vemos então agora falando de Números, que foi a contagem do povo de Israel. Então, cada livro tem uma particularidade. Ele vai mostrar o que aconteceu com aquele povo que saiu do Egito. Então, teve uma contagem, teve a desobediência do povo, teve as leis que foram instruídas ao povo, quem instruiu o povo, quem foi as 12 tribos de Israel. Então, talvez exista alguma curiosidade. Como eu estava falando para vocês, o tabernáculo na qual Deus instituiu na época de Moisés, o tabernáculo completinho, todos os utensílios, desde os varais, as cortinas, as mesas de propiciatório, né, a arca da aliança, cada detalhe desse tabernáculo que o povo caminhava no deserto, eles iam no lugar, carregavam todos os utensílios sagrados, paravam no acampamento, montavam aquele tabernáculo, tá? A arca da aliança, o lugar santíssimo, santo dos santos, os varais, a mesa e propiciatório, os pães, né? Tudo tem um significado, as cores também do tabernáculo. Então, no Velho Testamento vai falar, no livro de Êxodo, sobre esse tabernáculo. É a representação figurativa de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que todo aquele tabernáculo instituído na época de Moisés é porque na época eles não tinham como nós temos hoje a graça. A presença de Jesus Cristo, nós celebramos domingo passado a Páscoa, representando então a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, eles, naquela época do passado, quando eles saíram do Egito, eles erraram, pecaram. E como que era feito então? Como que era perdoado? Era dessa forma. Eles tinham que sacrificar animais, eles tinham que trazer até o sacerdote, até os levitas, as suas ofertas, os seus sacrifícios, os seus animais, as suas ofertas de cereais, as suas plantações. Eles traziam uma oferta diante de Deus, entregavam para o sacerdote, e quem recebia ali eram os levitas, né? Então tem toda uma história para nós falarmos, e realmente precisa de bastante tempo para a gente compartilhar, mas a gente tem um tempo curto. Mas eu gostaria de estar incentivando, encorajando você que tem vontade de conhecimento da Bíblia. Então é devagar, né? É um trabalho assim bem devagar, onde você vai estudando um pouco o livro hoje. Eu demorei 2 anos e meio para ler a Bíblia inteira. Eu fiz um propósito uma vez, num encontro, eu lembro até hoje, acho que foi em 1999, em Sumaré, um encontro de jovens. Eu fiz um propósito com Deus de ler a Bíblia inteira, né? Fiquei emocionado, levantei minha mão, fui até a frente, uma multidão, um ginásio bem grande, lá em Sumaré, e comecei a ler Gênesis, 1 capítulo, 2, desanimei, parei. Aí comecei a sentir, acho que Deus incomodando para ler a Bíblia, né? Porque eu tinha feito um voto. Então, quando você fizer um voto, você tem que fazer o voto e cumprir, porque para Deus as coisas têm que ser feitas de todo o seu coração. E aí comecei a ler um capítulo do Velho e um capítulo do Novo, um capítulo do Velho e um capítulo do Novo, todo dia fazendo isso. E aí até que eu consegui ler a Bíblia toda. Não é que a gente tem conhecimento tudo da Bíblia, mas assim, a gente tem uma facilidade
para você se localizar na Bíblia, né? Começa a falar de uma parábola aí da Bíblia, um estudo, alguma coisa, você já tem noção, você já consegue se interagir numa conversa entre outras pessoas. Então é devagar, né? Você vai cada dia buscando esse conhecimento aí. Então falando aqui para vocês, o Antigo Testamento, nós falamos então um pouquinho de Gênesis, tem muita coisa para estudar, Êxodo, Levítico e Números. E o último livro é o Deuteronômio, né? O Deuteronômio é um livro na qual também é uma continuidade do povo de Israel, onde se fala das leis de Deus, né? Então esses 5 primeiros livros, hoje que nós vamos somente fazer essa prévia, dando aí um incentivo para vocês estudar, ler mais, e podemos compartilhar mais com vocês materiais aí sobre os livros. Deuteronômio também foi um livro na qual Deus colocou as leis em prática, fez com que o povo aplicasse a lei, né, que eu disse para vocês, 613 leis, em prática. Então a Bíblia, ela precisa ser colocada em prática. Não adianta somente nós lermos a Bíblia, entendemos de uma forma as Escrituras de Deus, mas guardar para nós. Você precisa compartilhar isso que você aprendeu hoje, talvez muito pouco. Então você sabe que a Bíblia foi escrita num período de 1500 anos. Você pode compartilhar com alguém. Não foi no ano de 1500, foi no período de 1500 anos para escrever toda ela. A Bíblia tem 66 livros, 39 do Velho, 27 do Novo. A Bíblia foi escrita por 40 escritores, inspirado pelo Espírito Santo, mas de diferentes línguas, diferentes culturas. E aí você vai vindo, né? Começa a ler Gênesis, nós estamos fazendo uma prévia, né? Êxodo, Levítico, falando sobre sacerdote, sobre o livro de Êxodo, a saída do povo, como que foi, a criação, Gênesis, e o Levítico, né? Que tem todo esse trabalho de sacerdote, um trabalho dos levitas, a qual trazia o povo para a tenda da congregação. Os levitas e sacerdotes cuidavam então das ofertas de cereais, ofertas de contribuições e de todo o sacerdócio, né, de todo o sacrifício feito pelo povo, né, porque o sacerdote ele pegava do povo o sacrifício, queimava ali, né, esquartejava o animal e aspergia o sangue naquele altar, para vocês verem como é que era para pedir perdão para Deus. A pessoa tinha que estar trazendo um sacrifício diante do sacerdote. Então você pode ver no livro de Levítico. Isso que eu estou falando, você vai ver toda essa história. E do tabernáculo em Êxodo, você vai ver como que foi fabricado o tabernáculo, quem que são as tribos, né, meratitas, os coatitas, gersonitas, esses 3 tipos de levitas, né, dentro da tribo de Levi. Gersonitas, meratitas e coatitas. Eram levitas de 3 diferentes categorias que cada um cuidava da estrutura do tabernáculo, né? Quando o povo caminhava, Moisés então tinha a ordem de Deus para parar no deserto, parava, desmontava tudo do tabernáculo, esperava Deus falar, pode ir. Aí eles iam então e caminhavam. A ordem de Deus falava, vamos se acampar. Aí a obrigação dessa tribo Levi, com as 3 categorias de funções, eles tinham que montar todo o tabernáculo, né? A tenda da congregação, a arca ficava no lugar santíssimo, bem mais no fundo, né? Aí eles montavam a mesa, o propiciatório, as pessoas podiam trazer então as ofertas, os sacrifícios, os animais, para que o pecado das pessoas fossem perdoados. Ó, para vocês verem como que funcionava antigamente no passado, quando eles saíram do Egito, quando caminharam no deserto, Deus então já começou a ensinar o povo para ser totalmente liberto, ter o entendimento das Escrituras. A lei foi imposta para o povo através de Moisés, ele teve que dividir líderes. Então, foi uma responsabilidade muito grande de Moisés e dos profetas, né? E aí vieram então profetas anunciando naquela época o que Deus iria fazer, né? E o povo caminhando, e aí então vinham as leis. Em Deuteronômio você vai ver as leis das bênçãos, bem-aventuranças, a lei também para aqueles que cometessem o pecado. Você vê lei de tudo quanto é jeito no livro de Deuteronômio. Você vai ver lá a lei de culpa, todas as áreas, todos os requisitos sobre a lei, sobre o pecado, você vai ver no livro de Deuteronômio. É chamado então de Torá. Lá para os judeus, lá no Israel, nos judeus, chamam então os 5 primeiros livros da Bíblia que Moisés escreveu, eles chamam de Torá, né? Significa
o Pentateuco, os 5 primeiros livros que Moisés escreveu para eles. A Bíblia para eles, para judeus, para eles lá em Israel, é a Torá, é os 5 primeiros livros só. Tá? Então eles não vivem no tempo da graça, que é o Novo Testamento, que nós vamos ainda chegar lá. Então eu quero deixar para você esses 5 primeiros livros. Se você tiver uma curiosidade de buscar um pouco mais, de você que tem uma dúvida aí, alguns desses livros, 5 primeiros livros, Gênesis, algum detalhe, alguma informação que você queria saber sobre Abraão, Jacó, né? Esaú, José do Egito. Então você vai ver no livro de Gênesis sobre a saída do povo de Israel, Êxodo, Levítico, sobre o sacerdócio, né? Sacerdócio, a tenda da congregação, sobre as leis, como que era do passado, Deuteronômio. A Bíblia ela é um todo, ela precisa estar toda junta para que forme então ao que Deus quer na nossa vida, que na verdade é a salvação. Então, o tabernáculo foi feito na época, né, a forma de pedir perdão pelos pecados era daquela forma, pagando com um sacrifício de um animal, seja uma rolinha, seja um cabrito, tudo tinha que ser feito de uma forma perfeita. O animal, o sacrifício da época que as pessoas levavam até o sacerdote, os levitas, não podia ter defeito. O animal não poderia ter defeito. Então, era um sacrifício puro. E hoje, então, nós sabemos que Jesus Cristo, ele é o sacrifício. Jesus Cristo ele é o tabernáculo. Tudo aquilo que eles faziam no passado, lá no passado nós vemos aqui nos 5 primeiros livros, Jesus, então, de uma vez por todas, lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, nós vamos chegar lá. O livro de Hebreus vai falar tudo sobre o sacerdócio de Jesus. Tudo aquilo que foi feito no passado era a sombra da figura que Jesus Cristo iria nos apresentar. Então nós vivemos na graça, nós não vivemos na lei. Né? A lei era imposta. Né? Através da lei, não é que não vale mais. Jesus disse, Mateus 5,17, eu não vim julgar as leis, eu não vim desfazer as leis, mas eu vim cumprir. Então a lei é para ser cumprida. Né? Através da lei nós sabemos se nós estamos errados ou não. Se você sabe no semáforo, se você vai atravessar, né, em vermelho ou não, então existe uma lei, existe uma infração se você atravessar, né, se ultrapassar. Você vai cometer uma atitude, uma infração, né, um erro. Então, para tudo tem lei. Então, a palavra de Deus é lei, é espada. Então, nós sabemos, então, que através aqui desse último livro, falando dessa noite, Deuteronômio significa a palavra grega, né? Deuteronômio significa segunda lei, ou seja, a repetição. Então, tudo que Deus foi ensinando de Gênesis até Levítico, o livro Deuteronômio significa segunda lei, significa repetição da lei. Então, corretamente traduzida, cópia da lei. Você vai ver tudo sobre as leis que Deus deu a Moisés nesse livro chamado Deuteronômio. E fica aí para vocês essa dica aí. Os israelitas estavam prontos para atravessar o Jordão, tomaram posse da terra de Canaã. Aí Moisés pronunciou 3 discursos de despedida antes de morrer, porque depois Moisés passou o bastão para Josué, o seu sucessor. Neles recapitulou com o povo todas as leis. Esse livro mostra então que Moisés repetiu todas as orientações para aquele povo no deserto, que eles estavam prestes a entrar na Canaã. A hora que foi para entrar na terra prometida, Deus não permitiu que Moisés entrasse. Moisés morreu antes, mas Deus colocou então um homem chamado Josué para conduzir o povo até a chegada da Canaã, da terra prometida que Deus havia prometido para eles lá quando eles estavam no Egito. Amém? Então fica aí uma dica para vocês, uma orientação um pouquinho aí do esboço de cada livro aí, desses 5 primeiros livros que nós chamamos de Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros de Moisés, que lá em Israel é chamado de Torá. E é muito importante você saber isso aqui que eu vou falar. O Antigo Testamento, então, ele está dividido no total de 39 livros. Ao todo, a Bíblia é 66 livros. E esses 39 do Antigo Testamento relata a Deus, sobre Deus com o seu povo de Israel. Foram cerca de 40 escritores, né, hebraico, diversas línguas, nós já falamos, escrito em aramaico, que a Bíblia foi escrita em aramaico, nós falamos já. Em aramaico, né, e também depois ela foi traduzida para o grego.
né? Depois até nós, português e muitos outros idiomas. Nós sabemos então que o Antigo Testamento está dividido nos livros da lei. Quais são os livros da lei? São os 5 primeiros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 livros da lei. Os livros históricos do Velho Testamento, então, quais são? Nós vamos falar ainda: Josué, Juízes, livro de Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Livros poéticos, são 5: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Salomão escreveu. Os livros de profetas maiores, aqueles livros grandes que nós sabemos e nós vemos aqui, são chamados então de livros de profetas maiores. São eles, 5. Isaías foi um profeta messiânico. 700 anos antes de Jesus chegar à terra, ele começou a falar da vinda de Jesus. E Jesus já passou sobre essa terra mais de 2.000 anos atrás. Ou seja, mais de 2.700 anos atrás foi escrito o livro de Isaías. Então a gente chama ele de profeta maior. O livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, são livros de profetas que escreveram vários capítulos. Então por isso que ele é considerado um livro de profetas, livro dos profetas maiores, porque tem vários capítulos. Livro de profetas menores, para encerrar, são 12 livros: profeta Oséias, Joel, Amós, Obadias, o livro de Jonas, livro de Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então aí a gente completa todos os livros aí então do Velho Testamento. Esses são os livros divididos aí, nas suas classes: livros de leis, livros históricos, livros poéticos, livros de profetas maiores e livro de profetas menores. Esses profetas que eu falo foi surgindo durante os cativeiros, né? Que Babilônia sitiou e atacou Jerusalém, e depois Deus permitiu para que o povo fosse escravo naqueles dias. Então foram surgindo homens considerados e chamados de profetas. Então fica aí para vocês nessa noite, né, um pouco aí do Velho Testamento. Nós falamos exclusivamente nessa noite do capítulo dos 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é o Pentateuco. E sobre o texto que nós lemos no início, como chave, quero fechar agora falando Jesus e aquele cego. Então Jesus, ele disse para os discípulos que aquele menino que estava cego no caminho, ao encontrá-lo, nós sabemos que Jesus Cristo teve compaixão daquele moço. E os seus discípulos interrogaram a ele, dizendo: Mestre, esse moço, ele está cego assim pelos pais ou pelo pecado que ele cometeu? E Jesus disse: não, é para que manifestasse a glória de Deus. Então hoje eu quero dizer para você, meu amigo, meu amado irmão, todas as coisas que têm acontecido em nossas vidas, eu quero dizer para você, se você entender o que as Escrituras de Deus, o que a Bíblia fala sobre conhecereis a verdade e a verdade os libertará, vai nos entender, nos trazer à tona, e entender que todas as coisas que nós temos passado pode ser mando ou pela vontade de Deus, amém? Ou pode ser permissão de Deus ou pode ser mando. Sabemos sim que muitas coisas na nossa vida são plantações, são sementes que nós semeamos. Se você semear coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você semear coisas ruins, com certeza pode ser que demore um pouco, né? Muita gente consegue maquiar, disfarçar, né? Manipular, mas um dia vai colher. Então tudo que nós semeamos hoje, coisas boas, compartilhemos a palavra de Deus, nós vamos colher esses frutos um dia. Amém? Então compartilhe essa live, entenda que o processo que está iniciando na sua vida, talvez hoje, do conhecimento das Escrituras Sagradas, da Bíblia, é apenas um início. Você tem que dar o seu pontapé inicial. E muitas vezes uma enfermidade, muitas vezes um problema financeiro, uma separação, um problema conjugal, algo que aconteceu no seio da sua família, eu quero dizer para você que não é tua culpa, que não é por você que está acontecendo, mas é para que a glória de Deus seja manifestada. Se você buscar o conhecimento da Bíblia, Jesus vai te ajudar a você sobressair e a glória de Deus vai ser manifestada na sua vida. Amém? Porque você hoje você tem o desejo de conhecer a Bíblia e a palavra de Deus. Então, com certeza,
Deus vai me usar, vai te usar para que a glória de Deus venha a ser manifestada. Você que sabe de uma pessoa que está doente, precisa de uma oração, você que queira aí que nós temos aí orar, interceder, dê o seu nome, o nome do seu amigo, da sua família, para que nós venhamos interceder por ela. Vamos colocar aqui no caderno de oração, entre em contato conosco aí, vamos passar para você o material do estudo, né, sobre um pouquinho de cada livro, o que fala resumidamente, você que tem essa vontade. Então, todas as coisas vão contribuir para aqueles que amam a Deus. Então, Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, mesmo nesse momento de dificuldade, mesmo no momento de difícil que nós estamos passando, isso um dia vai contribuir para que seja manifestada a glória de Deus. Foi isso que Jesus quis dizer para os discípulos. Então, que toda enfermidade, seja ela uma cegueira, seja ela um câncer, seja algo que para nossos olhos humanos é impossível, né, nós resolvermos. Para Deus, tudo é possível. Vamos acreditar, porque a glória de Deus, ela quer ser manifestada através das nossas vidas em nossos dias. Dias difíceis, dias trabalhosos, dias de turbulência, dias muito difíceis. Eu quero dizer para você, todos nós estamos passando. Mas Deus, a sua palavra nos disse hoje, um pouquinho falando de um texto aí, São João capítulo 9, Jesus disse para os discípulos, essa enfermidade, essa cegueira desse menino, não é pecado dele, não é culpa dos pais dele, mas é para que manifestasse a glória de Deus. Então eu digo para você, para encerrar a live nessa noite, o que está acontecendo com você hoje é para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Até domingo, às 20 horas e 30 minutos, vamos estar falando um pouquinho sobre a multiplicação de pães, São João capítulo 6, amém? Que Deus venha abençoar a sua vida, você aí que deseja receber uma oração nesse momento, vamos orar a Deus. Quero saudar aqui o Leomar Ramos de Oliveira, a Claudenice, um amigo lá da usina, Deus abençoe, o Marcos Valantieri, Deus abençoe a sua vida, Marcos, Leomar Ramos. Temos aqui o Flávio Silvia, Deus abençoe vocês poderosamente. Valéria Missi, Deus abençoe Valéria, você e sua família. O Marcos Eusébio, Deus abençoe. O seu Aparecido Eusébio. O Evandro Tavares, Deus abençoe Evandro, sua vida. Marisa Delfino, no nome de Jesus. O Mi Silva, Deus abençoe você. A Mariana Lemos, Deus abençoe, Mariana, toda a sua casa, sua família, e todos vocês que estão aí, Roberval Delfino, todos vocês que estão ligados na live nessa noite. Vamos orar, pedir para que Deus venha nos dar sabedoria, amém? Sem a sabedoria de Deus, nós não conseguimos entender a Bíblia, tá? Deus abençoe, dona Edna, Deus abençoe sua família, todos aí. Sem o Espírito Santo, nós não podemos entender as Escrituras, amém? O apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então você cristão, você meu amigo que me escuta nesta noite, precisamos buscar a sabedoria que vem do alto. O livro de Tiago fala sobre a sabedoria. E hoje nós devemos pedir sabedoria para todas as coisas. Senhor, abençoe nesse momento essa família que me assiste, este lar, todos que estão na live, todas as saudações, todas as pessoas que estão nos assistindo. Senhor, esse pai de família, essa mãe nesse momento, que ora comigo, ó Deus, que coloque esse filho, esta filha, este neto. Deus, alcança esse lar agora, que está do outro lado pelo canal do Facebook. Visita essa casa agora, Espírito Santo. Se há alguma coisa que tem tirado o sono, a paz nesta casa, que todo mal saia dessa casa em nome de Jesus. Tudo que tem travado a vida profissional, sentimental deste casal, Deus, toda a falta de perdão, que o Senhor venha apagar, no nome de Jesus, toda mágoa, todo sentimento faccioso, toda mentira, em nome de Jesus, Senhor. Visita agora, assim como o Senhor tocou nos olhos daquele menino, o Senhor fez um milagre criativo, o Senhor pegou um lodo, o Senhor pegou o barro e cuspiu e misturou com aquele barro, fez um lodo e passou nos olhos dos meninos. Senhor, quem acreditaria nesse milagre? Um milagre extraordinário, um milagre criativo. E Jesus disse para aquele moço: lava-te no tanque de Siloé, significa enviado. Nessa noite,
Que o Espírito Santo venha tirar todas as escamas dos nossos olhos nessa noite. Eu peço a Ti, ó Deus, revela as Escrituras, revela a Tua palavra a cada coração que deseja nessa noite mais e mais Te conhecer. É minha oração, minha gratidão. Visita agora este lar, essa família, essa pessoa que está no UTI, que está nesse momento comigo agora, orando, intercedendo por esse pai, por essa mãe que está internado lá no hospital, até mesmo fora dessa cidade ou na região. Visita agora, Espírito Santo, esse UTI. Visita agora, Espírito Santo, essa mãe, esse pai, esse jovem que chora nesse momento, esta mãe, esse filho. Visita o André Marcati, ó Pai, em nome de Jesus, toda a família dele. No nome de Jesus, que o Senhor venha dar a ele força, saúde, restaurando o físico, dando a ele vigor e a paz. A todos aqueles que oram conosco nessa noite, eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse copo com água, essa peça de roupa, essa foto. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Deus abençoe a sua vida. Até domingo. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Boa noite. Paz seja com todos. Glória a Deus.